Sim, eu pulei de uma das pontes mais altas do mundo na África do Sul. E eu confesso que eu nunca senti nada igual na minha vida. Eu vou te contar sobre essa experiência. E lá vamos nós. Tô nervosa. Muitas pessoas me perguntaram se eu não senti medo de pular de uma ponte, mas o único medo que eu tenho é de não ter a sensação de estar viva. Já parou para pensar que o medo pode te limitar de viver momentos extraordinários? É saudável que o medo exista, mas ele não precisa comandar a sua vida. E antes de fazer a atividade principal, que é o bungee jump, você faz uma tirolesa até chegar ao ponto onde tudo acontece. Sim, ela não é uma tirolesa tão pequena. O bungee jump, ele tem 216 metros de altura, o que equivale aproximadamente a um prédio de 70 andares. Tem noção disso? How are you feeling right now? A little nervous, but I love adventure. I think it's a great moment to try new things, And why are you doing new this? experiences. Why are Sorry. you doing this? Because I would like to try new sensations. I love adventure. Com o coração super acelerado e muitas coisas passando na cabeça, lá estava eu me preparando para uma aventura nunca vivida. Eu tinha uma única certeza. Eu queria me entregar de verdade para esse momento, então eu estava tentando ficar o mais calma possível para que isso fosse possível. Eu estava me preparando para um novo ciclo na minha vida e uma experiência nunca vivida antes, e para a Ásia. Sabe, a vida passa tão rápido e às vezes nos importamos e colocamos tanta energia em coisas que não precisam, e às vezes até esquecemos de viver o momento presente e de realizar os nossos sonhos. Já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que os próximos vídeos vão te surpreender. Me passou muita segurança o fato da equipe, de eu perceber que eles estavam super preparados e que eram super experientes também. E tudo com aquela vibe muito sul-africana. Muita energia, muita positividade e com certeza muita alegria. Equipamento ajustado, aquela entrevista básica para registro. Eu fui convidada a retirar meus sapatos também, para não perder ele no meio do caminho. E nesse momento só passava na minha cabeça: meu Deus, eu vou pular de uma ponte. Sabe o que eu fiz ao invés de ficar com muito medo? Eu confiei e foquei na minha entrega naquele momento. Eu foquei no propósito, em tudo aquilo que eu queria largar, deixar de sentir, e o que eu queria sentir com tudo aquilo que eu estava fazendo. Afinal de contas, para mim não era só um salto de bungee jump, era muito mais do que isso. Eu tinha propósito no que eu estava fazendo. Eu sabia que eu não tinha controle nenhum da situação. E sim, tem muitos riscos, eu tenho consciência disso. Mas já parou pra pensar que às vezes é necessário abrir mão do controle? Eu sabia que essa era uma situação que ia me tirar totalmente do controle. Então bora lá, abrir mão do controle e sentir tudo aquilo que eu pudesse sentir. Check! Eu nunca pensei que fosse sentir algo assim. Meu coração já estava muito acelerado quando começaram a me falar pra ir pulando até a pontinha da ponte. E às vezes não pensar faz muito bem. O excesso de pensamento pode te levar a desistir. E não soltar o controle, às vezes, vai te privar de viver experiências incríveis. E uma coisa é certa: não temos o controle de tudo nessa vida. E entender isso faz tudo valer a pena. Eu não sabia muito bem o que esperar. Eu não sabia o que eu ia sentir. Eu só sabia de uma coisa: eu queria viver esse momento. E isso seria um ponto-chave para novas coisas que estavam para acontecer na minha vida. Comecei a respirar fundo, comecei a sentir aquela sensação gostosa de frio na barriga que veio de uma forma tão intensa que eu nunca imaginei sentir na minha vida. Nem quando eu saltei de paraquedas eu tive a mesma sensação. Aliás, eu acho que são experiências bem diferentes. Os instrutores começaram a perguntar se eu estava pronta. E eu me lembro muito bem que eu falava para eles que eu estava nervosa. Eles cuidadosamente foram me ajudando a chegar até a ponta. E sim, é muito, muito, muito alto. Imagina só, são 216 metros. Mas nem passou pela minha cabeça desistir. Eu só tinha certeza que eu ia fazer aquilo. E chegando perto, eu fechei meus olhos e deixei acontecer. Eu abri os meus braços e, gente, passou o medo. Eu comecei a ficar tão feliz, mas tão feliz, senti uma alegria tão grande. Eu sabia que estava prestes a viver uma das experiências, das sensações mais loucas da minha vida. E foi assim que eu pulei. Com os braços abertos para receber o novo, os olhos fechados para sentir tudo o que eu precisava sentir, abrindo mão de todo o controle, me permitindo viver essa experiência maluca, com um misto de sensações que é até difícil colocar em palavras tudo que você sente. Às vezes, a gente precisa se entregar ao momento, enfrentar o medo e simplesmente pular. Não importa se é literal ou figurativo. A vida, ela começa quando você se permite sentir. Pular dessa ponte foi muito mais que um desafio. Foi uma experiência com muitos aprendizados que eu com certeza irei levar de recordação para minha vida. Experimente se permitir.
Não, você não precisa pular de uma ponte, mas se permita viver e sentir. How was it? Amazing experience. Everyone needs to do this. Everyone. Sim, como vocês podem reparar, zero medo. Eu voltei extremamente feliz e pularia de novo, porque foi uma experiência incrível. E esse foi o estado que eu voltei. Eu não conseguia conter a minha felicidade. How do you feel? Quero de novo. Se curtiu essa experiência e gostaria de acompanhar dicas e experiências de viagens pelo mundo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like e não esquece de enviar para aquele amigo que precisa viver essa experiência com você ou que precisa apenas de uma motivação. E não esqueça, a vida é única, faça valer a pena. Afinal de contas, ela é breve.